Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje é sobre o eSIM ou o eChip e a aula 045. Só lembrando para você, se essa é a primeira vez que você assiste uma aula, tá? O projeto Gestor de Telecom, ele é composto de 112 aulas, onde eu passo conhecimentos, informações sobre o mundo de um profissional que faz a gestão dos serviços de telecom, pode ser telefonia fixa, telefonia móvel, banda larga fixa, banda larga móvel, qualquer serviço, vamos dizer assim, de comunicação que a gente tem hoje nesses cenários. E essas aulas têm envolvendo fundamentos, conceitos, informações básicas, informações complementares, intermediárias, algumas até avançadas, tem informações sobre direito de consumidor e também reclamações, ou seja, problemas que a gente pode encontrar e que a gente deve resolver. Então são esses os pontos, caso você não conheça o projeto Gestor de Telecom, tá bom? Seja bem-vindo. Então, vamos lá para essa aula. Primeiro, eu acredito que você precisa entender o que é o eSIM ou também considerado o eChip e como é que a gente identifica ele rapidamente. O eSIM, ele é uma tecnologia desenvolvida, visto que os chips ou SIM cards é o mesmo nome, tá? A diferença é que o eSIM ele é bem menor do que os outros chips, as outras tecnologias, porque ele é tipo um microcondutor, ele é bem pequeno e ele é colado no telefone. Lógico que normalmente na placa-mãe e tal, tem muitas informações, mas ele é colado no equipamento e você não tem como retirá-lo. E aí, esse eSIM, ele vem com essa tecnologia, que é envolvendo um cartão de comunicação. Lembrando que o chip, o SIM card, ele funciona para sua identificação no sistema da operadora, da prestadora. Ele é um identificador que você tem a permissão de usar, qual é o seu plano, suas identificações, e que também permite para você fazer a utilização de qualquer recurso daquilo que tem contratado. Como eu te passei, ele não tem remoção. Ele é um chip fisicamente colado e não tem como você tirar do aparelho sem danificar ele, até onde eu compreendo. E alguns telefones, eles vêm com eSIM e com um chip normal, para você colocar lá um chip removível, pelo menos de uma fase intermediária. E também existem alguns, por exemplo, você tem lá um eSIM, mas ele tem tipo cards virtuais. Ele não permite apenas uma linha, você pode ter mais do que uma linha contratada naquele mesmo eSIM, que você consegue fazer como sendo opções virtuais que você também consegue entrelaçar e usar o mesmo equipamento, tá? Então essa é uma tecnologia considerada nova, mas que já está no mercado faz algum tempo. E daqui a pouco é que você vai ver muito mais equipamentos e dispositivos utilizando o eSIM. Se não me engano, desde 2016 que ele já está disponível, vamos dizer assim, no mercado mundial. Qual o objetivo da aula de hoje? É simples e direta. Você entender a tecnologia do eSIM. Então é você saber como é ela e como é que você utiliza e gerencia ela nos planos corporativos da empresa ou da maneira que você precisar, mas voltado para o gestor de telecom, organizando essa situação, essa tecnologia e a situação da empresa voltada a essa oportunidade tecnológica. O que é que a gente vai ver na aula de hoje? Porque o gestor de telecom deve conhecer e deve entender sobre o eSIM, características de um equipamento, ou seja, o que é que tem naquele dispositivo, vantagens do eSIM e para que ter dois ou mais chips SIM cards em um equipamento, para você entender algumas composições, dependendo do projeto que você tenha. E se eu falei desvantagens, quais são os cuidados e desvantagens, no meu ponto de vista, que o eSIM pode te oferecer. Como está a adoção do eSIM no Brasil, ou seja, o que é que as prestadoras hoje elas estão fazendo para que os consumidores, usuários, a gente consiga utilizar equipamentos com eSIM. E uma pergunta que pode surgir no seu raciocínio: é o fim do SIM card, início da era do eSIM? Então eu vou te dar minha opinião sobre isso, o que é que eu acho, o que é que eu considero que vai acontecer. Que tipo de equipamentos a gente vai poder ver utilizando o eSIM, ou seja, essa tecnologia que eu vou te mostrar a gama de opções que existem e como deve ser a gestão de dispositivos voltados ao eSIM. Lógico, a gente tem diversos dispositivos, mas
esses SIM cards que são embutidos, como é que a gente gerencia eles? Então, esses são os pontos que a gente vai ver na aula de hoje, tá bom? Porque o gestor de telecom deve entender sobre o eSIM. Pelo menos no meu ponto de vista, toda e qualquer tecnologia que venha a ser utilizada no âmbito do serviço que eu gerencio, eu tenho que conhecer. Se eu vou usar ou não é outra questão, mas conhecer eu devo. É a mesma coisa que, vamos supor, no início, o telefone começou a ser GSM, utilizar chip. Você tinha que entender isso para gerenciar as linhas, senão como é que você ia fazer? E hoje todo mundo usa um telefone celular que seja GSM. Até telefone fixo você tem essa opção de utilizar em um chip. Então, você tem que ficar ciente de tecnologias, sim, porque isso deve melhorar a utilização dos recursos e, de preferência, se vier com a economia financeira, é o melhor cenário. Então, na metodologia que eu criei, que é a Reduza Custo Todo Mês, existem dois pilares que eu trabalho, que é o pilar negociação e o pilar de gestão. Lembrando que essa metodologia são para os cursos que eu ensino, mentorias, todo o processo e como eu atuo nos meus clientes. Então, essa metodologia é um passo a passo de como eu faço. 1, 2, 3, quais são as maneiras e os formatos. Nesse contexto, também tem abertura para novas tecnologias, tá? Você tem que ficar ciente e aberto a isso. E, por exemplo, quem participa, lógico, quem já é meu aluno, sabe que eu sempre atualizo as informações. Ou seja, você tem que ficar à frente do mercado. Você tem que ficar ciente do que vai acontecer no futuro. Porque no Brasil, a gente sabe que as tecnologias normalmente demoram um pouco mais para chegar. E isso dá tempo para a gente se organizar. E ao mesmo tempo que dá sede daquela tecnologia chegar para a gente poder fazer a utilização em projetos que sejam necessários. E um exemplo para você ter ideia, não sei se você chegou a pegar essa tecnologia, mas é a tecnologia TDMA, que é uma tecnologia antecessora à GSM, que a gente só tinha praticamente voz na internet, era muitíssimo lenta. E o TDMA ele veio, era um equipamento que vulgarmente chamamos de tijolo, que ele é bem pesadinho, pelo menos alguns modelos, que você jogasse, era uma tijolada na pessoa. Mas o TDMA é exatamente o eSIM, porque a linha fica no equipamento. Como eu já estava dentro de operadora, se não me engano, na época eu tinha TDMA na Claro e na TIM quando eu trabalhei. Se não me engano, como já faz mais de 10 anos, eu vou ter certeza aqui, mas na TIM eu sei que eu peguei. E a gente, no atendimento, fazia diversas trocas de aparelho. Então isso é o que vai voltar a acontecer. Você vai deixar de fazer troca de chip para fazer troca de aparelho. E até antes de dar essa aula, uma coisa que eu acho que é interessante para a gente conversar, para você ficar ciente, é que eu analiso os números dos meus clientes. Ou seja, eu quando faço a gestão, ou seja, na metodologia, a gente tem uma área de suporte ao colaborador ou ao gestor. E tem as demandas. Tem lá, fez isso, porque fez, qual foi o motivo. Eu avaliei as trocas de chip. Eu disse, tá, por que a maioria das pessoas, dos colaboradores, solicita isso? E eu vi que, de forma esmagadora, são duas. Ou deu defeito, deu um problema lá no chip, ele precisa ser trocado, ou é uma situação de perda ou roubo. Então, pouquíssimas pessoas fazem, eu vou mudar a tecnologia do chip atualmente. Mas, em sua maioria, perda ou roubo. O que é que pode acontecer? Se for um eSIM, obrigatoriamente você tem que trocar o aparelho. Você não vai trocar só o chip. E aí você tem que ter isso como raciocínio, pensar como gestor de telecom, em que essa nova tecnologia vai implicar em novos processos, novos procedimentos ou adequação dos processos que já existem. Então, TDMA é um exemplo que eu te dei que é praticamente a mesma coisa e algumas pessoas no mercado, pessoas que eu digo, funcionários ou não de uma empresa ou pessoa física, ele já usou, deixou de usar o eSIM, algumas pessoas vão achar bom, outras pessoas vão achar ruim. Algumas pessoas vão dizer, eu vou voltar para o TDMA, outras pessoas vão dizer, eu vou ter essas vantagens. Então sempre você vai ter um balanço dos dois mundos. E a ideia é que você, como gestor de telecom, tenha essa visão do que é um eSIM e como utilizá-lo dentro da organização. Quais são as características de um equipamento com eSIM? Lembrando que o eSIM ele vai ser
colado no aparelho, tá? Então, a mudança, por exemplo, de linha ou de plano, lógico é junto com a prestadora, mas eu quero mudar de uma linha para outra, vai ser, a princípio, deve ser rápida. Porque no eSIM você pode colocar mais do que uma linha configurada. Então você pode ir lá, estou usando linha A, eu quero usar linha B. E aí você faz essa mudança de forma rápida, pelo menos é o que se espera do eSIM, tá? E sem a necessidade de trocar o chip, porque o eSIM está no aparelho. Se você precisar mudar de aparelho, aí sim, você tem que fazer novamente alguma configuração para fazer com que aquele novo aparelho funcione. Mas a princípio você não vai ter mais necessidade de colocar um chip para utilizar os serviços de telefonia ou banda larga, se você tiver um telefone móvel, por exemplo, a internet móvel, ou a parte de telefonia, fazer chamadas, ligações, você não vai precisar mais trocar o chip. Agora você vai ter que ter muito mais cuidado com aparelhos, principalmente a gente que é gestor de telecom, em que, lógico, existem projetos e projetos, mas se você tem uma demanda que você precisa trocar aparelho, exemplo, uma vez por mês, tem que ter atenção. Se você troca aparelho só quando é na fase de contrato, quando tem 24 meses, ou passa mais do que 2 anos com aqueles equipamentos, ótimo. Se você tem aparelhos, por exemplo, que você utiliza o formato, tá, de BYOD, que é BYOD, você tem os aparelhos das pessoas, dos colaboradores, que está sendo utilizado com, a princípio, o chip da empresa. Então, se você vai usar o eSIM, aquele chip você não vai mais entregar para o usuário. Você vai dar, vamos dizer, as informações para ele configurar no aparelho. E ele tem lá, como dizer, um chip é do trabalho, outro chip é pessoal, e fazer o uso desses serviços sem nenhum problema. Mas é uma forma diferente de você gerenciar os recursos. Você não vai precisar, por exemplo, de um chip físico. E aí você tem que avaliar essa estrutura. Mas os equipamentos, eles têm essa característica, a gente como gestor de telecom tem que saber disso, tá? E uma coisa que é importante saber é que você não precisa padronizar isso para toda empresa. Agora todo mundo tem que usar o eSIM. Não, você pode começar com 1, com 2, com 5, com quantos você quiser, faz o uso, vê como é que funciona, vai fazendo teste e assim vai. Mas se você também quiser virar a chave de uma hora para outra, a operação é sua, é você que faz esse processo. Mas eu aconselho que você vá de forma gradativa, porque é uma mudança tecnológica. E aí, eu acredito que é uma maneira mais sequenciada, você vai ter algumas pessoas mais adeptas à tecnologia e outras mais exatamente contrárias a ela. Então, vá com cuidado, lógico, cada empresa é uma empresa, cada colaborador é um colaborador, mas eu acho que de maneira mais leve, conversando com as pessoas, vai ser mais agradável fazer essa mudança tecnológica e sempre de olho nos equipamentos que podem ser utilizados. Quando a gente pensa em vantagens da tecnologia do eSIM, lembrando que o eSIM ele já vai estar direto no aparelho, então você não precisa de chip físico, não vai ter mais necessidade, é só aparelho. Então aquele aparelho que tem o eSIM, aquela numeração de SIM card é que vai ser utilizada para configuração de plano e de serviços, junto à prestadora. E a ativação ela é de forma remota. Algumas prestadoras hoje no Brasil, você precisa ir, por exemplo, em uma loja como pessoa física para fazer a ativação lá do serviço, o que na prática alguns usuários acham que, caramba, se eu posso fazer remoto, porque eu tenho que ir numa loja? É processo de segurança, você tem que avaliar, é uma contratação de um plano, ou até pré-pago tem essa necessidade. Aí você tem que avaliar que isso é muito mais voltado para a pessoa física, ativação física. O remoto, se você tem um plano corporativo, é muito mais fácil você fazer isso tudo de maneira à distância. Então, e a possibilidade de ativação remota, lógico, a gente no Brasil está se adaptando à tecnologia. Então, daqui a pouco vai ser possível sim fazer tudo isso sem precisar ir fisicamente em nenhum local, acredito eu. E a contratação, lógico, né, que pode ser remota. Se a ativação pode ser remota, a contratação também. Você pode por telefone aceitar uma proposta e faz todo o processo. Mas hoje, como eu estou te falando, vale reforçar que você, na maioria das prestadoras hoje brasileiras, você tem que ir numa loja para eles fazerem uma avaliação e fazer a ativação do serviço. E lógico, a contratação, entenda que é normalmente de um plano corporativo, você faz isso de forma remota.
sendo pessoa física, também pode ser remota ou não, mas como o foco da gente é corporativo, praticamente todas vão ser remotas. Uma vantagem do eSIM é visando, por exemplo, o roaming internacional, que é uma parcela pequena de milhões de usuários de telefones que a gente tem no Brasil. Porque com o eSIM você vai para a Argentina, para o Chile, por exemplo, ou vai para a Europa, ou vai para os Estados Unidos, Canadá, sei lá, Austrália, qualquer lugar que seja, você deve ter prestadoras já utilizando o eSIM. E quando você chegar lá, ou até antes, dependendo do caso, você consegue contratar um plano pré-pago, por exemplo, e utilizar o serviço e não precisa ir em algum lugar comprar o chip. Ou aqui no Brasil existem também empresas que vendem chips internacionais. Na prática, não sei, mas essas empresas vão ter algum probleminha por causa do eSIM, que vai ser muito mais fácil fazer essa contratação de maneira remota. Possivelmente eles vão intermediar, por exemplo, esse processo, mas vai ser mais fácil para os usuários viajarem se precisarem de um chip só de dados. Se precisar de voz, aí é junto à operadora que já tem o plano de serviço contratado. Em caso de perda ou roubo, a vantagem que se tem é que, a princípio, é tipo alguns equipamentos de iPhone, o bandido, vamos dizer, quando pega, ele não vai querer porque ele não vai conseguir desbloquear, ele não vai conseguir usar aquele equipamento. E o eSIM, ele dá, por exemplo, esse mesmo raciocínio, essa mesma vantagem, porque ninguém vai conseguir tirar o chip, então, a não ser que se desligue o aparelho, se não for desligado, você consegue ver a localização se tiver esse serviço ativado, você consegue mexer nele remotamente se tiver a configuração ativa para isso. E aí o bandido não vai ter tanto lucro porque não vai conseguir utilizar o telefone. Na prática é isso, e a tecnologia vem com essa pegada, com essa informação de que é mais seguro tecnologicamente por causa disso, que vai dificultar, vamos dizer assim, não necessariamente a gente consegue diminuir situações de roubo, mas vai diminuir a visão de, esse aparelho aqui você não vai conseguir ativar. E aí existe risco até da vida da pessoa, porque a gente sabe lá o que é que a pessoa, o bandido vai querer, né? Então, a ideia é que ele seja mais seguro. Então, alguém está lá, entrega o telefone, sai correndo se for possível, porque aí você consegue ver esse equipamento de longe, ou o principal, no meu ponto de vista, é a saúde da pessoa. O equipamento que vá-se embora. É isso que eu acredito. Então, a ideia é que ele seja mais seguro e é uma das vantagens do eSIM. Outro ponto que eu acho que eu já passei para você é que você pode ter mais de uma linha no mesmo eSIM, no mesmo aparelho. Então, você pode ter planos diferentes. Exemplo, um plano pessoal, um plano corporativo, ou um plano para voz, outro plano para internet. E aí, existem diversas opções, tá? Mas em alguns equipamentos essa mudança ela deve ser manual. Então você tem que ir lá configurar, agora eu vou usar essa linha aqui, agora eu vou usar essa outra. E aí, dependendo do equipamento, você tem esse tipo de configuração, mas é visto como uma vantagem para você fazer a utilização desse recurso. Como eSIM, com o eSIM, para que ter dois SIM cards em um equipamento? Então, eu já trabalhei em alguns projetos, dentre eles, em alguns cenários, você precisa ter redundância. Existem profissionais, por exemplo, mesmo no escritório, ou não, em home office, ele precisa de um chip de voz, mas se der pau naquele chip, ele tem que ter um chip de dados do lado para usar a internet. Ou ele tem um chip de celular e tem um chip de modem, ou ele tem um celular, tem um modem, tem um tablet, ou seja, isso pensando no profissional trabalhando de forma remota. E até dentro da empresa ele trabalha lá e tem um chip reserva para quando for necessário, seja ele ou algum outro colaborador da empresa. Nesse cenário, aí você para e pensa, tá, para que eu vou ter dois chips se eu posso ter apenas um? Porque o eSIM, ele vem com a tecnologia que você pode ter mais do que uma linha. E não necessariamente você precisa ter mais de uma redundância física, porque no eSIM você não depende de uma operadora, você pode ter duas operadoras distintas e fazer a mudança entre elas. Aí é um cenário muito mais robusto. Lógico, no eSIM você usa um por vez. Você pode configurar. Deu problema nesse aqui, muda para outra linha. Existem problemas, existem produtos, tá? Algumas empresas de rastreamento, por exemplo. E você tá com uma operadora. Mas se essa operadora der pau, der problema, sei lá,
tem uma segunda. O ideal é que tenha redundância. Com o eSIM, imagina que esse processo de telemetria também utiliza muito, tá? Mas esse processo de rastreamento, ele não precisa mais ter 2 chips agora. Se tem um pau, vou dar um chute, tá? O caminhoneiro, por exemplo, tá lá no Acre, deu problema nos 2 chips. E agora? Vai ter que mandar um chip para o cara para continuar o rastreamento? Não, se for o eSIM, só se o cara tiver uma batida que vai ter problema. Mas se não sendo assim, você configura lá de forma remota e não tem problema. O que pode ser necessário é sim, se lá precisar fazer alguma configuração, aí se faz uma configuração local. Mas, a princípio, você não vai precisar mais ter 2 chips para fazer esse processo de redundância raciocinando dessa maneira, desse tipo de projeto, tá? E cada projeto é único, depende da sua demanda, como é que é a sua organização, como é que são utilizados os serviços. Nem toda empresa de rastreamento é igual a outra, por exemplo, nem toda empresa de indústria é igual a outra. Então tem diversos processos que são diferentes. E a gente, como gestor de telecom, tem que entender como é que ela funciona e adequar da melhor forma possível para aquele processo funcionar. Então projetos, eles têm que existir porque a empresa tem que ganhar dinheiro, tem que funcionar. Senão, não tem lógica de existir uma empresa. Então você tem que pensar que o projeto deve ser viável e viabilizar ele da maneira tecnológica da melhor possível. E se você tiver o eSIM, você pode ter esse raciocínio de otimizar custos. Lógico que aí você avalia qual o plano, qual a necessidade para ter a organização mais saudável e pensando, você ter 2 chips ou um só já vai satisfazer a necessidade. Desvantagens e cuidados que a gente tem que ter quando for utilizar o eSIM, tá? Se você já utiliza, você já conhece. Se você não utiliza, você vai conhecer e até quem já utiliza pode ficar de olho em algumas visões que é interessante você ter, tá? Primeiro, a segurança das informações. No SIM card, a princípio, ninguém consegue acessar o meu SIM card de maneira remota do tipo, eu vou acessar o teu SIM card e vou mudar a tua linha. Não, você tem que acessar o sistema da prestadora para fazer isso. Tem que ter acesso à prestadora para fazer algum processo de configuração. Mas no eSIM, uma visão que vai acontecer, ou seja, estou prevendo que vai ter uma possibilidade maior de ataque de invasores, de hackers, de crackers, para que ele pegue alguma informação sua, para que ele faça mudanças. Então, eu acho isso um ponto de atenção. Qual é a segurança corporativa que vai ter nos equipamentos? Que vai ser praticamente que nem a rede de computadores, que vai estar conectado muito mais fácil. E se você misturar isso com 5G, que vai ter mais velocidade, é um risco maior ainda da parte de segurança das informações que o gestor de telecom deve ficar ciente, deve ter atenção sobre esse ponto, tá? Modelo de dispositivos é outro ponto que você pode ficar ciente se é uma desvantagem ou um cuidado. Por quê? Os aparelhos básicos, hoje você não tem aparelhos com eSIM. Daqui a pouco, possivelmente você já deve estar encontrando isso no mercado. Mas você tem que avaliar quais são os equipamentos, quais são os modelos, quais são os preços. E aí você tem que ver isso, porque você não vai ter mais chip reserva, você vai ter aparelho reserva. E aí você tem que avaliar esses modelos, quais são os equipamentos, se vai precisar de um equipamento mais robusto, mais avançado, como é que vai ser com essa adoção do eSIM. E troca de equipamento, ou seja, você deve planejar e projetar isso. Por exemplo, se você tem uma empresa que você faz troca de aparelho de ano em ano, você tem que projetar isso e qual é a quantidade de troca de chips, quais são os motivos. Se você não tiver essas informações, lógico, você tem que projetar. Tenho aqui, vou dar um chute, tá? 20 linhas, eu tenho 20 aparelhos e aí eu dou para todo mundo. Mas se tiver alguém roubado, algum perdido, como é que você vai fazer? Então você vai ter que ter uma certa gordura de equipamentos para poder, deu problema, você já entrega, para ter velocidade. Ou não vai ter estoque, qual é o procedimento que vai ser feito quando alguém perder ou for roubado? Porque você vai precisar comprar ou fazer locação de algum equipamento. E nesse cenário, você tem que planejar em um cuidado que você vai ter que ter um pouco a mais com equipamentos com eSIM por causa desse tipo de fluxo. Essa é a ideia. E uma desvantagem que pode acontecer é se você precisar voltar para o SIM card.
algumas prestadoras você pode ter uma certa dificuldade. Ou ter cuidado se você for fazer esse processo. Eu já vi pessoas fazendo esse fluxo e odiaram, vamos dizer assim, esse processo de voltar para o SIM-card. Já tiveram outras que conseguiram fazer sem dificuldade. Deu problema no aparelho, perdeu, foi roubado e conseguiu voltar sem, vamos assim, preocupações. Então, como existem os dois cenários, é um ponto que eu acredito que seja cuidadoso. A gente, como gestor de telecom, que faz a gestão dos serviços e também dos dispositivos, dos equipamentos, a gente tem que ver isso e, lógico, deixar o usuário, a pessoa, assim, usando o serviço. Mas deu problema, o menor tempo que ela possa passar é o ideal para a empresa. Então, quanto mais rápido e mais organizado tiver esse processo de troca, SIM-card ou fizer qualquer ação, é o melhor no meu ponto de vista para a empresa e que você deve estar com isso ciente ou pelo menos já projetado e planejado para poder fazer. Como está a adoção dos eSIMs no Brasil, tá? Ou seja, o que é que as prestadoras estão fazendo? No meu entender, TIM, Claro e Vivo, elas já estão com os aparelhos, já tem funcionando, pessoa física já utiliza isso sem problema. Lembrando que pode ser um plano de pessoa física pós-pago ou pré-pago, o controle, qualquer um desses ele pode utilizar a tecnologia eSIM, não tem problema. E para o plano corporativo é que é mais fácil ainda você utilizar o eSIM. Lógico que você fala com alguma prestadora, ou seja, a sua prestadora, conversa com eles e vê essa disponibilidade. Lembrando que, tá? Só para você entender também, eu estou falando aqui as 3 maiores operadoras. Tem a Oi, a estrutura da Oi, mas que ela foi comprada. Então, praticamente não nesse momento adotou o eSIM e eu acho que ela também não vai adotar até que seja concluído esse processo de venda. E também as empresas virtuais, que são as MVNOs, elas entram na rede de uma dessas 3 prestadoras. Então, no fluxo, se você, por exemplo, é da prestadora A, B, C, D, que é um MVNO, é uma operadora virtual, provavelmente eles também vão fazer essa adequação junto à prestadora matriz dos serviços de telecom. Acredito eu que eles devem ter esse fluxo que fica mais fácil, tá? Hoje, a ativação é gratuita, você não tem um custo a mais para fazer esse processo. Lembrando que, lógico, isso pode mudar a qualquer momento para cliente corporativo, pessoa física, quem quer que seja, é um processo que cada prestadora faz. E, lógico, você recebe, em alguns cenários, tá, um cartãozinho com os dados, as informações para você fazer a ativação do eSIM no celular. Tem essa forma e tem a maneira remota. Você recebe um código, por exemplo, via e-mail, e você faz as ações para configurar o aparelho com aquela linha que foi contratada, ou se foi portabilidade, qualquer negociação que venha a ter sido feita, tá? Em alguns casos, é preciso ir em loja. Isso aí muito mais para a pessoa física, que precisa ter uma validação, vamos dizer assim, um pouco diferente, mas corporativo, acredito que todos os planos das prestadoras, todas as ofertas, elas devem estar disponíveis para contratação de forma remota. Mas aí cada prestadora é uma prestadora que você deve conversar e avaliar essas questões. Mas sim, já temos no Brasil, já temos a adoção praticamente de todas as prestadoras. É o fim do SIM-card ou cartão SIM comparado ao eSIM, ou seja, é uma era que vai vir e vai tomar a tecnologia. E eu vejo algumas pessoas perguntando ou questionando isso, eu tenho um raciocínio muito simples sobre isso. Minha resposta é bem direta. Não, eu não acho que vai acontecer isso, não vai ser o fim dos SIM-cards. Só você raciocinar agora como carro elétrico. A gente tem carro elétrico há anos, mas não está dominado no mercado. Todo mundo tem carro elétrico? Não. A gente está ainda comprando gasolina aí, álcool, diesel, e está gastando. Lógico, existem mercados e mercados. Vamos assim, a indústria do petróleo é enorme comparado à da energia elétrica. Que aí o carro elétrico vai gastar mais energia. E aí, se você for parar para pensar, qual é o valor que você carrega um carro elétrico e que você bota gasolina num veículo? É uma comparação simples. Se você pensar com eSIM e SIM-card, eles não vão ter diferença de custo para a gente como usuário. E a gente como gestor de telecom vai ter uma adoção de tecnologia de forma gradativa. Então eu estou
prevendo que no futuro os equipamentos devem ser dos dois mundos. A gente deve ter chip com SIM card normal, tem micro, nano, mini, micro e nano, se não me engano, e tem o eSIM. Você vai ter equipamentos com os dois, como a maioria hoje não é apenas eSIM, e vai ter equipamentos que vão ser apenas eSIM. Vai ter equipamentos que ainda vai ser só do chip nano, por exemplo, ou outras tecnologias que podem chegar a vir. Mas você tem que entender que eu acredito que isso não vai acontecer tipo do dia para a noite. A gente vai demorar aí vários anos para poder entender o que é que vai acontecer com esses SIM cards. Mas hoje, no meu ponto de vista, você vai ter equipamentos com os dois mundos. É isso que eu acho que a gente vai ver por um bom tempo. Eu acho que 10 anos, pelo menos, vamos lá, chutar aqui. Lá para 2025, a gente deve ver o eSIM dominando o mundo, se as prestadoras de telecom adotarem eles em massa e os fabricantes. Mas antes de 2025, vai ser mais difícil você encontrar isso. Pode ser 2030 ou algo do tipo. A gente não tem como prever hoje, mas 5, 6, 7 anos são prazos, são tempos em que uma adoção de tecnologia, dependendo de qual seja, ela consegue massificar o mercado, principalmente no meio de telecom. Então, fica ciente disso. No meu ponto de vista, hoje, nossos projetos não correm risco, é uma coisa gradativa e que você consegue fazer de maneira planejada. Vou adotar, não vou adotar, quais são os equipamentos, ainda vão vir mais modelos de aparelhos para fazer essa adoção, então você tem tempo para fazer isso, você não precisa ir correndo e fazer esse tipo de fluxo de mudança, por exemplo, apenas da tecnologia do eSIM. Que tipo de equipamentos podemos utilizar no eSIM? O eSIM, lembrando que o eSIM ele fica colado, o SIM card ele fica colado no equipamento. Então, quais são os tipos de aparelhos? Aí é simples: celulares, tablets, modems, ou seja, são equipamentos móveis que você pode levar. Você vai ver equipamentos assim. Outros exemplos: relógios, pulseiras, óculos, tênis, são as tecnologias, vamos dizer assim, vestíveis. A gente consegue colocar isso também, um eSIM lá no equipamento, porque é um microcondutor que ele vai ficar lá bem pequenininho, bem escondido, e as pessoas conseguem fazer esse uso. Então, entenda, eu vou abrir um pouco sua cabeça para você enxergar as possibilidades, tá? Aqui é um mundo que a gente já vê: celular, tablet, modem. Aqui alguns equipamentos também são possíveis, que é relógio, pulseiras, carros, ônibus, motos, bicicletas, sinais de trânsito, ou seja, são equipamentos que você pode ter lá um eSIM, você não precisa do chip do SIM card e eles vão ter comunicação. Aí, lógico, é muito mais para a internet do que para a voz, mas um carro, um ônibus, qualquer um desses equipamentos, exceto, lógico, até o sinal pode ter voz se for necessário. Imagina, você está lá um sinal de trânsito, o seu órgão de trânsito lá está vendo o que está acontecendo e tem eu não sei se seria um alto-falante, mas algo com essa função. E o controlador poderia falar: fulaninho, você fez isso, por favor, mais para trás, sei lá, pedestre, passe agora. Exemplos que podem acontecer. Aconteceu uma batida, a pessoa, já estamos cientes, estão mandando socorro. Cara, tem uma infinidade de opções. Lembrando que até a parte de voz pela internet ela pode ir, tá? Isso não impede. Mas o que você vai ter aqui, juntando S5 com 5G, você não tem ideia das possibilidades. Aqui é um outro mundo que eu estou te dando. Carros inteligentes, também temos. Assim, já temos, mas o eSIM, você não precisa, por exemplo, hoje, se você for utilizar um carro conectado, normalmente você leva o seu telefone e ele se conecta ali no seu equipamento para poder fazer o uso da sua internet. No eSIM já vai ser embutido, você vai ter algumas opções possivelmente de serviços com essas funcionalidades. Vai ter muita abertura de novos serviços. Bicicletas conectadas. Hoje a gente tem no Brasil e no mundo vários serviços de aluguel de bicicleta. Você paga um valor e utiliza meia hora, uma hora e vai. Hoje essas bicicletas já têm monitoramento. Lógico, cada empresa utiliza de uma forma, mas você pode ter novos serviços, você pode ter novas funções. E imagina a própria bicicleta oferecer internet para o usuário. O cara vai dizer:
Pô, estou usando aqui na bicicleta, e a bicicleta, por exemplo, tá? Estou dando até um spoiler de novos serviços. Imagine que a bicicleta lá tem um botãozinho e que a pessoa pode escolher uma música do Spotify ou ver ouvir um áudio no YouTube. Cara, é uma infinidade de serviços que podem ser agregados. Isso eu estou dando alguns exemplos. Vamos mais para frente. Dispositivos IoT, ou seja, IoT é a internet das coisas, tá? Imagine que numa empresa você pode ter diversos equipamentos conectados. E, lógico, pode ser rede Wi-Fi, mas visando o eSIM, ou seja, ele não precisa estar numa rede Wi-Fi para funcionar. Você pode ter muita coisa conectada. Você pode ter, por exemplo, uma geladeira no escritório conectada e ele sabe o que está acontecendo ali e as informações não precisam passar pela rede da empresa, ele tem uma comunicação única. Você tem a parte de CFTV, que é o circuito fechado de televisão, que você pode ter uma certa inteligência também e infinidade de possibilidades. Eu acho que até eu tenho que fazer uma aula para cada tipo de indústria sobre dispositivos IoT e a tecnologia, assim como as possibilidades, que você junta todas as tecnologias e aí a viagem vai longe. Você tem muita possibilidade. E algumas que vão ter um custo maior de projeto, outras que você vai ter um custo menor de projeto. Mas o importante é que você entender os equipamentos que podem ter o eSIM. Lógico, cada empresa tem a sua atividade comercial, mas com as tecnologias você pode pensar em novos projetos para a organização, empreender dentro da organização. E você ou eu, a gente como gestor de telecom, eu acredito que a gente deve ajudar a empresa a melhorar seus negócios, porque a tecnologia vai avançar muito. Então, independente do seu ramo de atividade, ou seja, o que é que sua empresa está fazendo hoje, ou até se você não está trabalhando, como é que você consegue entregar isso para alguma organização, esses conceitos, essas informações, e fazer com que a empresa ganhe mais dinheiro? Ou se você é empreendedor sozinho, o que é que você consegue fazer na sua organização para melhorar, aumentar os serviços? Então, existe uma infinidade de opções que eu acredito que existam com equipamentos com eSIM. Como deve ser a gestão dos dispositivos, pensando agora no eSIM, tá? No SIM card. Existe a gestão normal do SIM card, ou seja, ele é removível, você faz esse processo e a maioria das empresas hoje que tem uma gestão de telecom deve ter essa visão. Então, se você não tem uma gestão de dispositivos, vou até te passar aqui um pouquinho como é que ela funciona. Se você já tem, é preciso ter uma atenção melhor sobre o eSIM, tá? Lembrando que a metodologia que eu utilizo, ou seja, a forma que eu faço o trabalho, é a metodologia Reduza Custo Todo Mês, que eu criei ela baseado na minha experiência, nas minhas atividades e tudo que eu já fiz hoje e continuo fazendo com gestão de serviços de telecom. Existe um pilar que é onde a gente cuida de toda a administração, que se chama pilar gestão. O outro pilar, que é negociação, o foco é reduzir custos. Então, quando a gente pensa em gerenciar dispositivos, são equipamentos, devices, são algum hardware, ou seja, equipamento físico que precisa ser gerenciado, existe o inventário RCTM, que é o inventário Reduz o Custo Todo Mês, em que você tem que ter todas as informações dos equipamentos, quem está usando, quem não está usando. Então lá também precisa ter a numeração do eSIM. Você tem um número hoje, se você tiver um inventário do SIM card, mas você precisa também ter o eSIM com essas informações, tá? Lembrando que o eSIM, ele é virtual. Então você pode ter lá as numerações, as informações e ter duas linhas de operadoras distintas, por exemplo, em um mesmo equipamento. E esse equipamento, quais são os eSIMs? E você tem que ter isso organizado para saber, tipo, um eSIM, ele tem, vamos lá, aparelho X, ele tem lá 5 linhas. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então, como é que você sabe quais são essas linhas desse equipamento? No inventário você tem que organizar isso. Você tem que deixar isso bem organizado, senão você não vai saber quem é que está utilizando, como é que está usando e como é que é o fluxo. E você pode ter um problema daqui a pouco se você não tiver isso em uma empresa. Se hoje sua empresa não tem, você pode ter um problema de gerenciamento dessa forma porque você não tem essas informações de quem está usando o quê. E quando você pensa em dispositivos, com o eSIM, eu acredito que vai ocorrer uma maior quantidade de troca de equipamentos e o ciclo pode diminuir ou pode aumentar de acordo com as pessoas. Algumas vão tomar mais cuidado e outras vão tomar menos cuidado. Então isso vai acontecer e você precisa planejar. Então na gestão de dispositivos,
Onde você pensava em fazer a troca de chip, agora você vai fazer a troca de aparelho. E lógico, se for na operação toda, é um percentual, você tem que avaliar isso da melhor forma possível, porque você vai ter que ter esse tipo de atenção. E lógico, aparelhos reserva. Você vai ter uma situação de quebrou, e aí? Perdeu, roubou, sei lá o que foi que houve. Como é que você vai repor? Se fosse um chip, seria mais fácil. Você teria um chip reserva e entrega lá para o usuário. Pega um telefone aqui básico e entrega. Agora você vai ter que ter um equipamento com eSIM para substituir aquele. Ou até um equipamento reserva com chip. Mas aí você vai ter que fazer o processo de reverter aquele eSIM para um SIM card e conseguir utilizar ele num novo equipamento. Então você tem que ficar com esse processo, esse fluxo de preferência já desenhado para, se necessário fazer, você fazer ele com segurança e com velocidade, que é o que a operação vai precisar da melhor forma possível. O que é que a gente viu na aula de hoje? Porque o gestor de telecom deve entender sobre o eSIM, essa tecnologia, características dos equipamentos, vantagens da tecnologia do eSIM e desvantagens e cuidados para você entender dos dois mundos. Para que ter dois SIM cards? Que aí existem dois cenários. Alguns projetos vão precisar, outros não. O eSIM ele vai vir para quebrar um pouco desse tipo de contratação, mas também vai depender de cada projeto. Como está a adoção do eSIM no Brasil, a gente viu TIM, Claro e Vivo, como é que eles estão. A Oi não aderiu à tecnologia porque foi vendida. Que tipo de equipamentos podemos ver e como deve ser essa gestão de dispositivos visando o SIM card. E o principal é você entender a tecnologia, entender para que ela vai ser útil, e a ideia da aula é exatamente essa. Eu passei aqui para você alguns pontos para você entender o que você pode fazer com eSIM e o que vai ter um certo cuidado ou alguns riscos que existem, para você tomar a melhor decisão para a sua organização, para as suas linhas. Que aí, agora, é com você, lógico, como é que você vai utilizar esses recursos, tá bom? Espero ter te auxiliado. Qualquer dúvida, manda um comentário, fico à tua disposição. Nessa aula 045 do projeto Gestor de Telecom, que a gente falou sobre o eSIM ou eSchip. Abraço, fui!